Olá, que bom ter você aqui no nosso canal Dominando Contabilidade e Finanças. Hoje, na estante do Radar do Conhecimento, temos um assunto bastante interessante: alavancagem financeira. Já deve ter ouvido falar, não é mesmo? O que é alavancagem financeira? É um termo utilizado na administração financeira para indicar a capacidade de uma empresa em aproveitar o uso de recursos financeiros tomados, captados, para maximizar o resultado líquido dos proprietários. Usando a alavancagem financeira, é de uma forma bem simples, pegar dinheiro emprestado e colocar esse dinheiro posto no negócio para render com esse dinheiro emprestado. Com isto, a empresa pode medir o efeito na rentabilidade do patrimônio líquido, que é dos sócios, decorrente desse capital emprestado. Entretanto, esse efeito pode ser favorável, superior ou inferior ao uso do capital próprio, caso não tivesse esse empréstimo. Ou seja, tendo empréstimo, pode alavancar mais resultados. Não tendo empréstimo, ou seja, só usando capital próprio, não se teria alavancagem financeira. Para exemplificar, considere uma empresa que captou dinheiro emprestado a 12% ao ano. E a empresa onde vai ser aplicado esse dinheiro rende 20% sobre o ativo investido. O ativo, ele rende por ele mesmo, independentemente de onde vem o dinheiro. Mas se pega dinheiro a 12, em vez de dinheiro dos sócios, e coloca no negócio a 20%, quem ganha com esse spread, com essa diferença entre a taxa de captação e a taxa de investimento, são os proprietários, os investidores. Então, a alavancagem financeira, nesse caso, ela é favorável, positiva aos proprietários. Mas pode ser desfavorável caso a taxa de juros seja maior do que a rentabilidade da empresa. Para a gente exemplificar, vamos considerar uma empresa que tem um patrimônio líquido de 800 mil, dívidas circulantes de 1,5 milhão, sendo desse 1,5 milhão, 1,2 milhão de empréstimo. Com esses recursos, ela investe nos ativos e com esses ativos ela tem receitas, custos de despesas e lucro operacional de 400 mil, que é resultado da diferença entre receitas, custos e despesas. Como ela tem dívidas financeiras de 1,2 milhão, ela vai pagar para o banco 12% sobre 1,2 milhão. Então, o lucro da operação vai ser diminuído para o resultado para os proprietários. 400 mil menos as despesas financeiras, que é o serviço da dívida, gera um lucro antes dos impostos de 256 mil, que vai ficar para o proprietário. Alguém poderia cogitar, mas isso é vantagem para o proprietário? Pagar juros para o banco? É também isso que a gente vai demonstrar. A alavancagem financeira ela é medida através de várias formulações. Nós estamos usando a mais tradicional. É aquela em que a alavancagem financeira é medida através de um grau de alavancagem financeira e se conjuga a rentabilidade do acionista, que é o ROE, perante a rentabilidade do investimento. Rentabilidade do investimento, a sigla ROI, significa Return em inglês, Return on Investment, ou rentabilidade das próprias operações, rentabilidade dos ativos. E o ROE é a rentabilidade do patrimônio líquido, em inglês, Return on Equity. Tanto um quanto o outro dependem da situação patrimonial da empresa. O ROI, em especial, da parte do investimento do negócio. E o ROE da parte das fontes de capitais, sobretudo o capital próprio. Vamos, então, compor essas fórmulas? O ROI, que é a medida de rentabilidade da empresa, ela conjuga o lucro operacional, que é decorrente do ativo operacional investido na empresa, capital de giro e capital imobilizado. O lucro operacional e o ativo operacional, eles são decorrentes do investimento na própria empresa. Então, o ativo é que gera a rentabilidade da empresa. E a rentabilidade do acionista é o que sobra para o acionista depois dos juros e antes dos impostos, comparado com o patrimônio líquido. Então, a rentabilidade do patrimônio líquido depende
muito especialmente do capital próprio, mas também da alavancagem financeira, que é o objetivo da nossa exposição. Lembrando que a alavancagem financeira, usando dinheiro de terceiros, sobretudo oneroso, cria um determinado grau de endividamento. O que é o grau de endividamento? A relação entre capital de dívida, normalmente oneroso, que você paga juros, sobre capital próprio. Vamos exemplificar em duas situações. A mesma empresa, como retratado anteriormente, a mesma empresa tem um capital emprestado de 1.200.000, com taxa de juros de 12%. Na situação 1, a situação está na conjuntura normal, sem malas pressões, com as vendas normais. Com base nisto, esse passivo e esse ativo dela está configurado da mesma forma, só que, para a gente poder calcular a rentabilidade, nós vamos usar o modelo dinâmico do Michel Fleurier, do INSEAD, na França, em que ele esclarece muito bem que fornecedores e outros passivos não são dívidas financeiras, são dívidas operativas. Então, é capital de funcionamento cedido por fornecedores, por empregados, governos, enquanto tem um prazo para pagar, para a empresa poder girar com seus ativos. Então, nessa visão do modelo dinâmico, nós vamos transferir esses fornecedores e outros passivos para o ativo, nesse formato que está aí. Então, o ativo circulante, que é 700.000, é reduzido pelas dívidas de fornecedores e demais passivos operativos. Resulta capital de giro líquido de 400.000. Mais o capital fixo de 1.600.000, perfaz o investimento de 2 milhões. Esses 2 milhões têm origem. 800.000 desses 2 milhões é capital próprio dos acionistas, está no patrimônio líquido, e a dívida de 1.200.000. Ou seja, nesse formato modelo dinâmico, nós temos o passivo com quanto de origem a empresa tem, capital terceiros e capital próprio, capital terceiros oneroso, e quanto de investimento a empresa tem. Com esse investimento, 2 milhões, a empresa obtém receita na venda de seus produtos e serviços, cobre os custos, cobre as despesas operacionais e gera aquele lucro que nós já mencionamos anteriormente, porque é a mesma situação da empresa, de 400.000 no ano. Como a empresa tem dívidas de 1.200.000, o serviço da dívida gera uma despesa financeira, 12% sobre 1.200.000, 144. Sobra para o acionista 256. Alguém vai dizer, mas é melhor para o acionista pagar juros, ele vai receber menos? Sim, porque se ele investe menos, ele vai ter um retorno proporcionalmente maior, desde que a alavancagem financeira seja favorável, que nós vamos mostrar. Com base nesses investimentos e com base no resultado, podemos calcular os indicadores de rentabilidade. Primeiro, a rentabilidade operacional ROI. É o lucro de 400.000 em função dos 2 milhões, 400 dividido por 2 milhões vezes 100, 20% de rentabilidade das operações. E para o acionista, é os 256 que sobrou para ele, perante o patrimônio líquido de 800. Então, resulta 32% de rentabilidade do patrimônio líquido. Com isto, a alavancagem financeira, que a fórmula está aí, ROE e ROI, o ROI gerando ROE, né, porque o denominador aqui, através do resultado da operação, é que gera resultado para o acionista. Então, 20% de rentabilidade da empresa, com os 32, 1,6. O que significa? Que a cada 10%, né, por exemplo, 10% de aumento na rentabilidade da empresa, haverá 16% da rentabilidade do acionista. Ou seja, 20% da rentabilidade de aumento no patrimônio patrimônio operativo vai gerar um aumento no patrimônio dos acionistas de 32%. Concluindo, a alavancagem financeira favorável, que está superior a 1, e a confirmação é que a taxa de juros captada para o empréstimo foi de 12%
e a rentabilidade da empresa é 20, maior. Portanto, o ROE vai ser maior do que o ROI, por conta do ROI ter sido maximizado com o uso de dinheiro de terceiros, favorecendo o sócio. Mas devemos lembrar que a empresa está com um endividamento, e um endividamento razoavelmente elevado. Por quê? A cada um de capital próprio, cada R$1, ela tem R$1,50 de capital de terceiros oneroso. Então, 1.200.000 de capital de dívida, dividido sobre 800 mil de patrimônio líquido, dá um grau de endividamento de 1,5 vezes. Isso significa que o endividamento traduz um alto risco financeiro. Isso foi a situação 1. E se a gente cogitar uma segunda situação em que a conjuntura não é mais favorável, de alguma retração de mercado, a empresa ainda não pagou a sua dívida, continua 1.200.000, com a taxa, qual seria a situação 2? O que aconteceria com uma empresa? Provavelmente, ela vai ter uma receita menor, mesmo que ela diminua custos e despesas, o lucro dela vai ser menor. Então, de 400 mil, o lucro operacional vira 200. Mas os juros não reduz. Por quê? Eles são vinculados à taxa sobre o capital financeiro. Então, 12% de 1.200.000 não são sobre o lucro. Então, o resultado para o acionista vai ser de 56.200 menos 144. Com base nisso, vão refazer os cálculos da rentabilidade nessa situação 2. A rentabilidade do acionista, a rentabilidade da operação, seria 200 sobre 2 milhões, 10%, e era 20. A rentabilidade do patrimônio líquido, que era de 32%, cai para 7%, porque o lucro caiu para 56 mil, sobre 800 mil vezes 100, 7%. E com isto, o novo grau de alavancagem financeira vai ser de 0,70, porque a rentabilidade do patrimônio da empresa, né, dos ativos, de 10%, não vai ser suficiente para compensar o incremento menor da rentabilidade dos acionistas, uma vez que os juros pesaram mais, né? E isso representa um grau de alavancagem financeira menor que 1. A conclusão, a alavancagem financeira desfavorável, porque a taxa de juros de 12% no empréstimo está maior do que a rentabilidade dos ativos investidos na operação. Então, o ROE, nesse caso, 7%, vai ser menor do que o grau de alavancagem financeira. E isto é ruim para a empresa, denotando o quanto que o endividamento pode trazer de efeito maléfico, não exatamente para a empresa, né, mas para o acionista, que passa a ganhar menos do que poderia se ele não tivesse uma dívida dessa numa situação conjuntural desfavorável, né? Lembrando também mais uma coisa, a taxa de juros é fixa. Se pegou o empréstimo de 1.200.000 e os juros é 12%, ela vai ter que pagar os 144 mil anualmente. Então, os juros é fixo, os lucros não são fixos. Cuidados nessas decisões estratégicas, então, de pegar dinheiro emprestado. Mas quando a empresa tem um regime tributário de opção pelo lucro real, você tem uma outra vantagem complementar, que é a dedutibilidade, para efeito do cálculo tributário, das despesas financeiras decorrentes de empréstimos bancários. Isso é uma situação que tem que ser examinada particularmente também. E as outras duas situações é que quando uma empresa tem dinheiro emprestado, ela já tem um compromisso assumido e nem sempre, nas vésperas do investimento do empréstimo, ela tem recursos suficientes para amortizá-lo. Com isto, ela pode eventualmente ter que renovar o empréstimo com taxas de juros mais altas, o que vai prejudicar eventuais ganhos da alavancagem financeira aos sócios. E em projetos que têm a solução agendada, normalmente se examina também a alavancagem financeira usando recursos terceiros para bancar investimentos como a solução
com retornos garantidos através de TIRs e VPLs previstos. Encerramos a nossa exposição, esperando ter sido útil.